Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Rafat Khalifa, direto lá do Cairo, no Egito. Ele que acompanha nossos grupos, ele que é egiptólogo, sabe tudo sobre toda a energia de arqueologia, faz traduções para vários eventos do órgão do governo, já esteve no Brasil algumas vezes, está chegando aí agora em maio de novo, e hoje ele vai falar sobre o jejum no islamismo. Afinal, nós estamos no mês sagrado do Islã, que é o Ramadã. E amanhã eu tô aqui às 17 horas conversando com a querida Marilu Martinelli, que vai falar sobre felicidade, tá bom? Vamos então aqui dar boas-vindas ao Rafat, para que a gente possa estar conversando nesta tarde que chegou o nosso outono eternamente. Mas respeitamos os ciclos da Mãe Natureza. Oi, José Márcio, em Belo Horizonte, Ricardo Pastor em Uberaba também, todo mundo em Minas Gerais, Patrícia, Diego, obrigada a todos pela sintonia, Aline. E vamos lá aprender sobre o Islã. Já estou pronta aqui para fazer as minhas anotações. Está fazendo um ano que o grupo da Pax esteve lá com o Rafat, lá no Egito, fazendo uma celebração no Rio Nilo, a bordo do barco Pax, que é do Rafat. Rafat, não estou te vendo por algum motivo. Não sei o que acontece. Oi, Nilda, tudo bem? Vamos lá. Vamos aguardar esta internet, que está meio diferente hoje, hein? Agora estou te vendo. Yes! Bem-vindo! Tudo bom? Oi, Carmen, tudo? Tudo Você? Como você está? ótimo. Abaixa um pouco a câmera que está aparecendo mais a cortina que você. Aí, tá ótimo. Melhorou? Tá excelente. Agora sim, agora podemos conversar. E aí, tá frio ou tá quente? Não, está bem. A temperatura é por volta de 27. Ai, 27. delícia, bom. Oh, é coisa boa. Agora já começou há poucos dias a primavera aqui. No dia, É. no dia 21 desse mês de março começou a primavera. Temperatura muito boa. O, Essa época do ano o clima é uma maravilha, tanto aqui no Cairo, onde estou agora, nesse momento, quanto nas Aham, outras cidades, Luxor, Assuan, até Mar Vermelho também, Sharm el-Sheikh, Hurghada. Tá, aham. boa época do ano, na verdade. Muito bom. Olá, família Pax. Quem quiser visitar o Egito, entre em contato aí com o Rafat, que ele recebe vocês. Independente do grupo da Pax estar lá ou não, ele mora lá, é excelente profissional e recebe peregrinos e turistas e pessoas do mundo inteiro o ano todo, né, Rafat? E aí, como é que tá o Ramadã? Bom, nós estamos num mês muito especial, o mês de Ramadã. É um mês muito diferente. Faz parte de um calendário diferente do calendário mais utilizado mundialmente, que é o calendário gregoriano. Então, o calendário do mês de Ramadã é um calendário árabe, que depende da lua, não do sol, como o Hum. calendário utilizado no Brasil, por exemplo. Então, o tema dessa nossa live hoje é o mês de Ramadã e o jejum nesse mês sagrado, o mês de Ramadã. O mês de Ramadã é um de 12 meses de um calendário diferente, que depende do movimento da lua. Simplesmente é isso. Então, para os árabes ou para os países onde tem muçulmanos, para os muçulmanos no mundo, eles utilizam para as festas, para as celebrações, para o jejum, para a vida religiosa em geral. Esse calendário é o calendário lunar, que depende da lua. E nesse calendário, o mês mais importante nesse calendário é o mês de Ramadã, em que fazem culto, eu posso chamar de culto, né? Um ritual, que é o jejum, que é Uhum. parar de a definição mais superficial, mais clara, mais direta é parar de comer, de beber,
parar de se alimentar desde a madrugada até o pôr do sol durante todos os dias desse mês, o que é o mês de Ramadã. Essa é a definição mais clara, ou mais direta, né? Mas, na verdade, não é só parar de comer ou de parar de tomar água durante o dia. Na verdade, é parar de fazer tudo o que pode ser classificado como pecado, além de parar de comer e de se alimentar. Na verdade, tem que dedicar mais tempo à vida espiritual, dedicar mais tempo a estar em contato direto com o divino, com Deus, dedicar mais tempo durante o dia a pensar nos nossos comportamentos, na nossa, no nosso olhar para os outros. Então, o jejum no islamismo tem isso tudo. E o islamismo é uma religião que tem 1444 anos. Nós estamos agora em 1444, de um calendário, do calendário lunar, que nós chamamos o ano da Égira. 1444 do ano da Égira. O que é Égira? É o ano da imigração do profeta Muhammad, Maomé, de uma cidade que é a cidade de Meca, em Arábia Saudita, para outra cidade que se chama Medina. Então, nesse ano em que o profeta Muhammad fez essa imigração, começou a contagem do, do calendário lunar, do calendário da lua. Então, nós estamos nessa data, 1444. Isso significa que o jejum tem quase 1400 anos, 1440 anos de história. Mas não significa que é o começo de jejum na história da humanidade. A humanidade já tinha conhecido o jejum em outras religiões anteriores. Em outras religiões tinha o jejum. Inclusive, o jejum acontecia sobre parar de fazer várias coisas, não só a questão da alimentação e da comida. Mas, por exemplo, era bem comum o jejum de falar, passar um dia ou 2 dias de falar, ficando caladinho assim a pessoa, ficando assim sem falar com ninguém. Isso dava mais chance, mais oportunidade da pessoa contemplar mais a sua vida e pensar mais na vida dos outros. É um tipo diferente do jejum. Então, o jejum é um culto, um ritual conhecido em outras religiões. Inclusive, até hoje, nós, como o Egito, um país onde tem 110 milhões de habitantes, mais ou menos, agora, a população egípcia, nós temos 90% dos egípcios são muçulmanos, relacionados diretamente com essa religião e esse tema do jejum. E tem 10%, pode perguntar. É que cortou. Qual é a população do Egito? 90% é muçulmano, mas qual é o número da população? 110 milhões de habitantes. 10 milhões. Tá. 110 milhões de habitantes é o total da população egípcia. 90% dessa população são muçulmanos de religião. Então, 90%, quase 95 milhões de muçulmanos no Egito relacionados diretamente com o tema dessa nossa entrevista, com o tema do jejum islâmico. E tem 10% dos egípcios, mais ou menos também, que são cristãos. Então, os cristãos egípcios também têm jejum, só que o jejum no cristianismo é diferente, tem um tipo diferente do jejum. Não é parar de comer, de beber, nada do mesmo jeito como os muçulmanos, mas parar de comer carne, as carnes, ovo, leite, todo produto animal,
Então, as pessoas viram durante 40 dias, viram vegetarianos, né? Então as pessoas só comem legumes, fruta, comida vegetariana durante 40 dias. E isso não é por motivo, como hoje, como muitos fazem, por motivo de saúde física. Apesar do que, normalmente, como consequência, tem esse resultado de melhorar a saúde, é o que vamos falar daqui a pouco, os resultados ou as consequências de fazer o jejum, tanto o tipo do jejum dos muçulmanos quanto o tipo do jejum cristão. Tem muito boa consequência para a saúde física de qualquer pessoa que pratique esse ritual, esse culto. Então, o jejum, na verdade, no cristianismo ou no islamismo, tem esse resultado para a saúde. O que quero dizer que o cristianismo também tem jejum. Então, no Egito, posso dizer que toda a população egípcia aqui tem esse jejum. Antes de eu falar sobre o jejum na religião islâmica, eu queria falar sobre Ramadã, como é o mundo, como é a vida agora, como são as cidades, como é como é o comportamento das pessoas. Na verdade, as cidades no Egito viram em festa durante esses 30 dias. Todo mundo fica, sabe, celebrando festas durante o dia e durante a noite. Então, você encontra todas as cidades cheias de lâmpadas, de luzes, colocam todas nas varandas, no meu prédio, por exemplo, aqui, e nos terraços, cada um dos vizinhos está com uma cor diferente de luzes. Então, encontra todos os prédios quando passeia numa cidade como a cidade do Cairo, uma cidade cheia de luz durante toda a noite, em todos os prédios. E é muito comum aquela lâmpada, a gente chama lâmpada do Ramadã. Você sabe, aquela parece a lâmpada de Aladino, daquelas Sim, histórias que contam sim. para criança em todos os países, quase, uma coisa da cultura árabe, da cultura islâmica. Então é muito comum. Além disso, de iluminar as cidades, de ter luzes toda parte na cidade, nós temos também tendas em algumas praças na cidade, em algumas ruas, e dentro dessas tendas grandes, sabe, tenda de tecido, Uhum. quando Sim. entra por dentro tem mesa e cadeiras, e aí está escrito por fora a, a mesa do misericordioso Deus. O que é isso? Toda pessoa rica, ou há muitas pessoas ricas, ou famílias ricas, montam essas tendas nas ruas e nas praças, onde no horário da comida, todo dia, no horário do pôr do sol, tem muita comida para os pobres. Então, Ah, a pessoa, gratuita. Então, a pessoa passando na rua, por exemplo, já está nessa hora da comida, pode entrar e pode receber o serviço. Tem pessoas que atendem as pessoas passando nessa tenda para receber os pratos quentes de comida, de carne, de frango, de legume. Cada tenda depende do que tem de comida. É coisa da caridade para as uhum. pessoas simples. E isso é das coisas boas que nós podemos ter nesse mês, que as pessoas ou as famílias com poder aquisitivo têm essas condições de pensar nas pessoas simples, já que estão durante o dia todo, em muitos casos, sem dedicar tempo para trabalho, para negócio, sem Uhum. dedicar tempo para comer, para ir a restaurante, mas para pensar como vamos comer no final do dia, e com certeza vai ter muitos outros igual a nós, e sem essa condição financeira para comprar comida. Então, vamos servir comida para as pessoas. Então, essa é das coisas também que pode observar muito no mês de Ramadã. As duas refeições nesse mês, uma refeição no pôr do sol e outra refeição Uhum. à madrugada. Então, todo muçulmano, antes do nascer do sol, toma a primeira refeição do dia, porque a Uhum. partir
do nascer do sol até o pôr do sol durante o dia, todas as horas durante o dia, não podem nem comer nada, não podem nem tomar água, nada de bebida. Então, todo mundo toma essa refeição então, na madrugada e fica até o horário do pôr do sol. E por causa disso, a vida noturna é muito rica nos países árabes durante esse mês. Por causa disso que muitos quase não dormem até madrugada. A maioria das pessoas, por exemplo, fica até 2 horas depois de meia-noite, 3, 2h30, depende. Toma a refeição, poucos minutos depois pode dormir. Aí, por volta das 3 horas, pode ir para a cama, dormir. E aí começa o dia de trabalho às 9 horas no dia seguinte. Então a vida noturna é muito rica. As cidades ficam vivas durante as horas da noite. Muito bom. A Kátia está perguntando qual é o dia. O Ramadã são 30 dias. Começou no último dia 23 de abril e vai até 21 ou 23 de março. Começou e vai até 21, 22 de abril. Não é isso, Rafat? É isso mesmo. Dia 21 ou 22 de abril vai ser o primeiro dia de quebrar o jejum. Assim chamamos. Quebrar o jejum. De parar de fazer o jejum. E a partir desse primeiro dia de quebrar o jejum, são 3 dias de festa. Mais festas ainda do que as festas do Ramadã. Então, nós chamamos as festas final do Ramadã. 3 dias. Eu não posso dizer exatamente qual é a data. 22 de abril ou 23 de abril. Por quê? O que acontece é que nós temos as pessoas para vigiar a lua. Depende. Quando aparece a lua, a primeira fase da lua, significa o começo da mês, porque o começo do mês tem que ter esse sinal de aparecer a primeira fase da lua no céu. Se não aparecer, então tem que esperar no dia seguinte. E por causa disso que talvez vai ser o dia 21 ou 22. Então, normalmente à noite do dia 20, à noite do dia 20, 21, é que todo mundo fica olhando para o céu, contemplando a lua, para descobrir se a festa vai ser no dia seguinte ou não. Muito bom. O mês do Ramadã e o jejum dura 30 dias, ô Kátia. É do nascer do sol ao pôr do sol. Os muçulmanos no mundo inteiro não comem nada sólido e nem bebem nenhum líquido por 30 dias. 23 de março esse ano até 21 ou 22 de abril. É o que o Rafat está explicando. Não é um dia, são 30 dias. Certo, Rafat? Sim, é 30 dias e preciso explicar que durante a noite pode comer, porque tem pessoas que acham que os dias seguidos, 30 dias seguidos, que tem que fazer o jejum durante todos os dias, dias e noites. Não, a partir do pôr do sol de todo dia até a madrugada, são horas livres para poder tomar as refeições e a comida, tá? E preciso explicar também uma coisa muito importante nisso. Tem casos, posso dizer que dispensados, né? ou casos que podem não fazer esse culto, podem não fazer o jejum. Não tem problema de fazer o jejum. A religião fica muito tolerante com esses casos quando não fazem o jejum. Casos que podem, durante o dia, tomar as refeições, comida, água. Porque a religião islâmica, quando fez isso, não fez isso para torturar as pessoas. Não é tortura física. Ao contrário, é uma coisa só para inserir a pessoa na vida espiritual e na vida divina. Mas tem casos, por exemplo, as crianças que por pouca idade ainda não podem fazer o jejum, então não tem problema de desistir de fazer o jejum. As pessoas idosas, né, por algum motivo de fraqueza física, de falta de força de saúde, as pessoas com doenças, né, também não precisam fazer esse culto. As senhoras grávidas, né, por exemplo,
Inclusive, uma pessoa que não tenha nada a ver com esses casos todos e está com muito problema, com se sentindo muita fome, muita sede, não esteja aguentando mais, então não tem problema de quebrar o jejum e começar no dia seguinte. Então, a questão não é essa coisa de tortura, mas é uma coisa de incentivar o crente, o seguidor, o muçulmano ou a pessoa Sim. para fazer esse jejum, para aproveitar durante o dia, dedicar mais tempo à à vida religiosa e espiritual. E o jejum no mês de Ramadã é um de 5 pilares. Nós chamamos os 5 pilares da religião islâmica. Os 5 pilares do islamismo são: a primeira é acreditar que Deus é um só e Muhammad é o seu profeta, né? Então é acreditar em Deus, acreditar na presença de Deus, acreditar que Deus é um, acreditar na força divina de Allah. E quando se fala Allah é o Deus de todos, Allah é sinônimo da palavra Deus em português. O primeiro pilar no islamismo é fazer as orações 5 vezes por dia. Então, todo muçulmano no mundo tem que rezar 5 vezes por dia. Cada oração desse é apenas 5 minutos. E para fazer as orações 5 vezes por dia, tem que, tem que ser puro, limpo. E por isso existe essa coisa de o que se chama em português abluções. A palavra abluções, o termo abluções, significa se lavar antes de entrar na oração, antes de entrar no encontro com Deus. Porque a oração no islamismo, rezar, significa entrevista com Deus. Começar a rezar, começar a entrevistar a Deus. Então, quando nós temos uma boa entrevista importante com um chefe de trabalho, para ter apresentar o nosso currículo para ter alguma nova profissão, essas coisas todas, nós nos vestimos bem, nós nos perfumamos, tentamos aparecer na melhor forma, né, nessa entrevista. Imagina se a entrevista não é com uma pessoa importante, mas é com Deus, né? Então é por causa disso que o muçulmano tem que ter uma boa aparência, tem que ser puro, e por isso faz o que nós chamamos abluções. Como são as abluções? A pessoa lava as mãos, boca, nariz, o rosto, os braços, molhar um pouquinho o cabelo, as orelhas e os pés. Claro que pode tomar um banho inteiro, mas na religião islâmica, quando você está na rua, por exemplo, e não tem condições de ter uma ducha inteira no corpo todo, pode passar a qualquer mesquita onde nos banheiros, pode você fazer essas abluções numa torneira qualquer. Por isso, toda a mesquita tem sempre sanitários grandes para atender os muçulmanos. Então, essa é a segunda regra das 5. A terceira é ajudar os pobres. Nós chamamos zakat. É a parte da caridade, né? Ajudar os pobres dando comida, dando roupa, dando água, dando trabalho, por exemplo. Então, essa é a terceira parte. Deus é um, Muhammad é o seu profeta, fazer as orações, número 2. Número 3, ajudar os pobres, que é o zakat. Número 4 é o tema da nossa live agora, que é o jejum, que é fazer o jejum no mês de Ramadã, né? E a quarta é peregrinar uma vez, pelo menos, durante a vida, para a cidade de Meca, em Arábia Saudita, onde tem as mesquitas e os templos mais importantes de todo o muçulmano no mundo inteiro. A Meca é mais ou menos como o Vaticano para um católico. Então, é o centro religioso mais importante para todo muçulmano.
E falando disso, a Arábia Saudita já está fazendo novas políticas, agora permitindo as viagens para todo não muçulmano de fazer a viagem para a Arábia Saudita, coisa que não tinha há poucos anos. Eles estão agora fazendo novas políticas para se abrir ao mundo e para incentivar o turismo. Então, tem muitos e muitos lugares e cidades nesse país onde não podia viajar antes e agora já está aberta a viagem para Excelente, para a Arábia Saudita. muito bom. Então, essas são as 5 regras principais, ou as regras mais importantes que existem no islamismo. E, como mencionei há pouco, o jejum no mês de Ramadã faz um desses pilares. Por que se chama pilar? Né? Para dar importância a essas regras. Porque a religião islâmica tem muitas, muitas regras. Mas quando chama pilar, é o mesmo valor, a mesma importância de algum prédio, alguma construção. Sabe, o mais importante de uma construção é o pilar. Né? Sim, Depois, as paredes e tal. Se cair uma parede, não importa, mas se cair um pilar desses, é coisa perigosa para a construção. Por isso se chamam os 5 pilares do islamismo. E o jejum é número 4, o número 4 dessa construção. Então, o jejum é muito importante e tem muitas vantagens. Quando se faz esse culto, ou quando se pratica o jejum, na verdade, isso é muito útil em várias áreas, pois, ao sentido religioso, todo muçulmano acredita que após a morte tem a ressurreição. E todo muçulmano acredita que Deus é o máximo de justiça do universo, é o mais justo de todos. Inclusive, um dos 99 nomes de Deus é o justo. Sabe que Deus tem, no islamismo, tem 99 nomes. Um desses nomes é o justo. Por isso, aquele rosário muçulmano, né, tem 99 bolas. E o muçulmano, quando passa 99 bolas aqui nos dedos, significa mencionar os 99 nomes de Deus. E alguns rosários... Masbahat, né? Como fala? Masbahat. 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 Exatamente. Você sabe. Você sabe. Claro. Até você Adoro fala. a cultura do Islã, adoro. E tem, Carmen, alguns masbahat, alguns rosários, que tem 33 bolas em vez de 99, porque 99 às vezes fica muito comprida. Às vezes tem um menor de 33, que o muçulmano pode carregar também e utilizar para as orações, passando 3 vezes. 3 vezes 33 são 99, entendeu? Ah, legal. Então pode ser rosários também. Então, um dos nomes de Deus nesses 99 é o justo. Então, o muçulmano acredita que após a nossa morte, tem ressurreição. E como Deus é toda justiça e todo justo, então vai ter como um tribunal para pesar os nossos comportamentos, os bens e os maus. E depende do tamanho dos nossos bens ou do tamanho dos nossos pecados, a justiça divina vai levar a gente para uma vida no paraíso ou um castigo no inferno. Então, todo muçulmano acredita nessa justiça. E por causa disso, eles acreditam que é um bom caminho para ganhar um bom peso na balança dos bens na vida após a morte é o jejum. Então, o caminho de ganhar o paraíso, um bom caminho para facilitar ganhar o paraíso para todo muçulmano é fazer o jejum. Então, das vantagens desse mês é ganhar, facilitar, ganhar. Nós podemos dizer que Deus fica satisfeito com os muçulmanos.
É uma maneira também para se livrar dos pecados. Então, quando você já tinha feito antes do mês de Ramadã muitos pecados, os pecados tipo, por exemplo, fazer maldade contra alguém, fazer alguma mentira, fazer isso, aquilo, todos nós como humanos, infelizmente, em alguns momentos, possamos cometer, né, Uhum. esses pecados, ou ter esses pecados em nossa vida. Então, o muçulmano acredita que o jejum é um meio para se livrar desses pecados. Hein? Então, é uma boa oportunidade o mês de Ramadã para se livrar dos pecados. O muçulmano acredita também que Deus sempre ouve a gente quando nós fazemos as orações. Quando você faz os pedidos falando com Deus durante a oração, sempre Deus obedece, ajuda a você, como, 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 como uma pessoa querendo o bem, uma pessoa querendo ir para o bom caminho. Só que o muçulmano acredita que o mês de Ramadã é o melhor para fazer isso. O muçulmano acredita que Deus realiza mais a vontade da humanidade nesse mês, sobretudo quando estejam nesses momentos de fazer o jejum e de fazer as orações. É, boa oportunidade também para mostrar a Deus que nós estamos obedecendo a Ele, como é o nosso Criador, como Ele é o Criador. O jejum tem muitas vantagens morais. Então, a parte moral no jejum é muito importante. Porque, psicologicamente, quando a gente para de comer tanto, para de tomar bebida, para disso e dedica mais tempo para as orações, o que acontece? Nós ficamos mais educados psicologicamente. A gente fica Sim. com mais educação na parte psicológica. Ficamos até mais com menos, eh, vamos dizer, menos ambições materiais. Isso que nos afasta do material e nos aproxima mais para o espiritual. Então, é coisa para cuidar da parte espiritual. E isso facilita para a gente de afastar dos comportamentos também negativos de dia a dia. A pessoa que fica todo dia fazendo algumas coisas erradas, quando já não está querendo ir a um restaurante, querendo gastar dinheiro aqui, dinheiro aí, quando não está querendo tomar muita comida e tal, passa durante essas horas do dia pensando mais em tentar modificar os comportamentos errados que comete cada dia. Ou seja, nós podemos dizer que esse mês é uma boa oportunidade para se livrar dos maus comportamentos. É uma boa oportunidade para melhorar o tratamento de cada um de nós com si mesmo e com os outros, com os animais, com os humanos, com o ambiente, com a natureza, com as plantas, essas coisas todas. O mês de Ramadã é muito importante também, uma boa oportunidade também para ensinar a gente uma coisa moral muito importante que é sentir os pobres. Então, Minutinho. sentir Ó, peraí. é o rosário, né? É esbarrar. Muito grande, né? É Muito grande. para a parede. Eu tenho dois, ó, com os Legal. 90 Bonita. nomes de Deus. Lindo, Bonita. né? Olha lá. Que coisa linda. Eu tenho Coisa linda. pequeno também, mas eu gosto desse que está na sala aqui atrás de mim e tem outro na sala de oração. Eu vivo Muito, a espiritualidade. Obrigada, Super Liza. Eu muito. mandei um recado para ela, que ela está aqui em casa hoje até o final do dia, e aí para ela ir pegar lá que eu queria mostrar. Muito bom. Muito bom. Então é isso. Tem aquela parte do sentimento moral para a pessoa durante o jejum de sentir os pobres. Você sabe que nesse mês os muçulmanos fazem o jejum, mas sabe que tem muitos pobres que ficam obrigados a não ter comida por falta de condições.
Sim. Então é boa oportunidade para a pessoa que está com condições de ter duas coisas. Primeiro, sentir essas pessoas, e aí vira com mais caridade no comportamento com essas pessoas. E depois, agradecer tanto a Deus pela graça que tem de ter comida, de ter condições de comida nos outros dias durante o ano, né? Inclusive no mês de Ramadã, depois do pôr do sol. Então, podemos dizer que é boa oportunidade para se educar, para receber educação espiritual durante o jejum. Ao nível de saúde, ao nível de saúde física também, até, o jejum é muito útil também. Então, tem Uhum. muitos estudos que provam que o jejum é muito útil. Por exemplo, equilibra o nível do açúcar no sangue. Esses são estudos científicos que médicos até podem explicar, que equilibra o nível do açúcar no sangue. Então, é muito útil para se proteger contra o diabetes. Então, as pessoas que têm probabilidade, né, de ganhar a doença do diabetes, então pode se proteger disso fazendo o jejum durante esse mês. E eu quero dizer que durante o ano tem muitos que fazem o jejum um dia por semana, ou às vezes até 2 dias por semana, por motivo religioso e por motivo também de saúde. Então é muito útil para se proteger contra certas doenças. Inclusive, as pessoas que estão com diabetes, eles dizem que ajuda bastante também fazer o jejum para equilibrar também o diabetes, equilibrar o açúcar no sangue. Fizeram estudos e descobriram que o corpo fica muito mais resistente contra as doenças que atacam o corpo, contra os vírus, por exemplo, que atacam o corpo, quando está de jejum. Então, na verdade, nós podemos dizer que o jejum facilita para o corpo de se livrar, né, dos elementos negativos que entram com a nossa alimentação. Porque a comida que nós temos todo dia não é toda de benefícios, de vitamina, proteína, etc. Mas, infelizmente, tem partes nessas comidas que são, podemos dizer que os efeitos laterais, podemos dizer que fazem efeito negativo para a nossa saúde. Então, quando nós desistimos de comer por tantas horas assim, durante alguns dias, como o que acontece com o jejum, isso ajuda a livrar ou purificar o corpo desses elementos negativos. Na parte psicológica, eles descobriram uma coisa muito interessante, que a pessoa fica mais relaxada, a pessoa fica com menos preocupação. Então, a pessoa que tem, sabe, essa, Em paz. quando você está com muito estresse Sim. na vida do dia a dia, eles fizeram estudos e descobriram que a pessoa com o jejum fica com menos estresse do que a pessoa fazendo o mesmo trabalho, na mesma profissão, na mesma empresa. Então isso ajuda também a ter bons resultados psicológicos, não é só físicos do corpo, mas também para o psicológico do corpo. Então, somando essas coisas todas, nós podemos dizer que a questão não é só religiosa, não é só aquela coisa de praticar um culto porque a religião falou que tem que fazer isso. E por causa disso que tem muitos não muçulmanos que quando chega o mês de Ramadã, começam a fazer o jejum. Mesmo sendo católico, ortodoxo, qualquer outra religião. O nível do colesterol no sangue diminui bastante fazendo o jejum. E, inclusive, também o peso em si. Então, fazendo o jejum,
o normal, a maioria, eu posso dizer que 90% de muçulmanos, no final do mês de Ramadã, já estão com 5, 6 quilos a menos. Então, o motivo não é isso. Eles não fazem o jejum porque estão querendo perder peso. Mas um dos resultados positivos que acontecem normalmente de uma maneira assim, sem querer, é perder peso. E claro que para a maioria de nós, perder uns quilos ajuda bastante a melhorar a saúde física. Então, o jejum, na verdade, tem muitos benefícios morais, religiosos, físicos, de saúde, etc. E por causa disso que eu posso até sugerir para as pessoas que estão acompanhando a gente hoje de testar um dia desses, fazer o jejum um dia só, para ver como seria, se poderiam sentir melhor ou aguentar, ou poderiam ter tempo mesmo para fazer muitas outras coisas que nos dias normais de comida não podem. Então, eu posso sugerir fazer isso para ver os resultados. Então, é isso que eu tenho para falar sobre o jejum e sobre o mês de Ramadã. Muito bom, adorei. Pois é, porque é um mês tão sagrado, né? Eu adoro essa época, porque são bilhões, né, de muçulmanos ao redor do planeta. E forma uma egrégora de amor, de misericórdia, de perdão, de caridade, de fraternidade, de união, né, Rafat? E hoje em dia, com o mundo globalizado pela internet, pelos meios de comunicação, mais pessoas podem ter acesso à informação e podem participar fazendo as orações delas, de repente, né? Não necessariamente seguindo a energia de vocês do Alcorão, não é isso? Mas eu adorei saber que a Arábia Saudita vai abrir para as pessoas visitarem. Muito bom, acho maravilhoso. Eu sempre tive Isso é vontade muito, de ir lá. isso, isso é muito novo, tem apenas poucas semanas, poucos meses que o príncipe, que é o próximo rei da Arábia Saudita, é jovem, com uma mentalidade bem aberta, então ele está querendo fazer muita mudança na vida em Arábia Saudita, aquele Excelente. país, aquele território sagrado e importante, e, e preciso, como você falou sobre os muçulmanos no mundo, preciso avisar as pessoas que estão acompanhando a gente agora que os muçulmanos são mais ou menos 22, 23% dos habitantes do nosso planeta. Uns 1 bilhão, 500 milhões, mais ou menos, de muçulmanos no mundo. Então, são muitos. E esse país, que é a Arábia Saudita, é muito importante para eles todos. Agora, todos tinham essas condições de fazer uma viagem para lá. Está aberto agora a poder viajar e poder conhecer a Arábia Saudita para outros, né? Sim, muito bom, muito bom. Adorei, adorei. E você está fazendo o Ramadã? Como sempre? Sim, claro. Sim, estou fazendo e estou gostando bastante. E, e aí, quando chega a noite, porque nós agora, o horário local agora são 15 para as 10 da noite no Cairo. Então, eu tomei a minha refeição às 6 horas. 6 horas daqui significa que horas? 5 horas de diferença. Então, 1 hora da tarde. tem quase hora do almoço no Brasil, em São Paulo. Sim. Então eu tomei nesse horário a minha refeição daqui. Então, daqui até a madrugada quase não durmo, porque terminando essa live com você, ainda vou na cidade para celebrar um pouquinho com o povo, né? Encontrar alguns amigos, e aí, aí volto à madrugada a tomar a minha refeição, e amanhã eu começo o meu dia de trabalho. Legal, muito bom, muito bom. Não, é ótimo. Eu fico muito feliz que você compartilhe a vida real, porque uma coisa é as pessoas lerem sobre, a outra é conversar com alguém que é muçulmano, que mora aí, fala português fluentemente, acompanhou 16 grupos nossos ao Egito. Quem quiser ir ao Egito, entre em contato com o Rafat, é excelente profissional.
Ele está chegando no Brasil agora em maio. Aguardem mais novidades para frente. E o mês sagrado do Ramadã, ele tem um impacto muito forte a nível de humanidade, né? Porque tem todo esse 1,2 bilhão de pessoas que rezam pela misericórdia, pelo perdão, pelo amor, pela renovação. São votos de um novo ciclo e um novo tempo. Muito bom. Rafat, você tem 10 minutos. Você quer falar mais? Você quer deixar sua mensagem final? E como você prefere fazer? Bom, assim, se alguém estiver com alguma pergunta, tudo estou à disposição. Mas eu queria passar uma mensagem, acho importante, que nossa vida, independente da religião que cada um de vocês tenha, podemos juntar muita coisa à nossa vida, juntar muita coisa boa à nossa vida. Prática de religião, manter a saúde, por exemplo, juntar o bom comportamento com os pobres, com as pessoas simples à nossa volta, Sim. realizar o que nós chamamos a caridade social. Podemos fazer isso tudo junto, sem estragar nada, sem fazer nada contra ninguém. Então, cada um de nós pode aprender das outras religiões, a fazer isso, a poder dividir o que tem com os outros para ganhar ele e os outros ganharem também. Porque se nós abrimos mão um pouquinho dessa parte que às vezes tem de egoísmo dentro de nós, o que vai acontecer como resultado? Vamos ganhar muita paz dentro de nós Sim. e muita paz social. E então eu acho que o que ganhamos com isso é muito mais daquilo que nós abrimos mão e damos para os outros. Então, eu sugiro para todo mundo de, assim, de olhar, pensar, estudar um pouquinho o que as outras religiões têm de bom, para poder praticar no comportamento da vida de dia a dia. Então, isso é a mensagem que eu acho que posso aproveitar nesse mês para passar a todos os meus irmãos que têm outras religiões. Muito bom. Obrigada, Rafat. Até o nosso próximo encontro aqui nas lives. E um feliz, maravilhoso Ramadã para você, para sua família e para todo mundo árabe aí nesse momento tão importante que a gente está vivendo de transformação planetária. Tá bom? Muito obrigado, Carmen. Obrigado pelas suas felicitações. Acompanhei as postagens de felicitar os muçulmanos por esse mês de Ramadão que você já fez nas redes sociais. Então, muito obrigado por tudo. Obrigado também por me entrevistar nessa live. Aproveito para agradecer a todas as pessoas que estão acompanhando a gente nessa live e as pessoas que também vão acompanhar a gravação dessa entrevista. Muito obrigado e feliz Ramadã para você e para toda a família Paz. Ai, gratidão. O Rafat traduziu uma das músicas que nós publicamos no sábado, tá? Então, gratidão aí. E olha só, família Pax, para entrar em contato com o Rafat, você tem o endereço dele aí. É só conversar com ele em português que ele te responde exatamente a sua dúvida. Obrigada, Rafat. Muita luz aí para Obrigado. todos vocês. Obrigado. Gratidão. Namastê, família Pax. Tchau, 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 tchau.